A Ana Paula, ela é superintendente digital em cash management e open banking do Itaú Unibanco. Então, Ana Paula Cerchiari, bem-vinda ao nosso palco. As palmas. Obrigada. Valeu, querida. Boa palestra. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Esse evento tem sido tão gostoso aqui de manhã, né? Acho que muita aprendizagem e muita conexão, né? Então, que bacana participar desse evento. E eu vim trazer para vocês um tema super atual. Eu participei, assisti todas as palestras de manhã, acho que quase todas foi citado aqui de alguma maneira aqui o Open Finance. Vim trazer um pouquinho para vocês, então, uma explicação do que é Open Finance, qual que é o contexto, quais são as fases, velocidade, o que a gente espera de adesão, e mais do que isso, a gente entender aqui os casos de uso e potencializar que possíveis novos negócios que possam surgir. Então, bora lá começar. Então, o Open Finance tem um conceito super simples. Eu tenho uma amiga que brinca que ele cabe num tweet aqui de 140 caracteres, mas ele traz profunda alteração aqui no sistema financeiro e na maneira como a gente se relaciona com o nosso cliente, né? Então, o Open Finance é o compartilhamento de informações do cliente entre instituições a pedido dele. O que isso significa? Isso significa que o cliente, a partir de agora, ele pode compartilhar os seus dados com quem ele quiser, quando ele quiser e pelo tempo que ele quiser. Né? E ele pode revogar esse compartilhamento a qualquer momento. Né? E a ideia por trás disso é que com as instituições tendo maior informação dos clientes, ela tem maior capacidade de entender quem o cliente é. E com isso, melhorar a qualidade dos serviços prestados. Né? E no caso do Open Finance no Brasil, ele ainda tem uma vertente a mais, que é compartilhamento de serviços. Então, ele poderá ter também, como por exemplo, a iniciação de pagamentos, que nada mais é que o cliente poder transacionar utilizando o saldo de outras instituições a partir de um único lugar. Eu vou entrar um pouquinho mais nesses detalhes, mas antes disso, só para vocês conhecerem um pouquinho, o tema de Open Finance não é um tema novo no mundo, né? Eu acho que ele já existe aqui em uma série de geografias, tem já mercados já mais maduros nisso, e a gente tem utilizado, inclusive, o próprio Reino Unido como benchmark para o Open Finance aqui no Brasil. Mas o que eu queria mostrar aqui um pouquinho mais nesse gráfico são duas coisas. A primeira é que tiveram regiões no mundo que o Open Finance surgiu a partir de uma iniciativa de negócio, como, por exemplo, o caso da Índia. E se vocês forem olhar onde está azul royal no mapa ali é da Índia. Por que o mercado avançou e fez o Open Finance movimentado a partir do mercado? Porque ele entendia que isso trazia muito valor alocado para o cliente, né? Isso melhoraria muito as experiências do cliente, a digitalização do cliente, e dado este valor, o movimento se antecipou, o mercado se antecipou e criou Open Finance nessas regiões. E tem uma segunda tranche aqui de países que o Open Finance foi impulsionado aqui pelo próprio órgão regulador daquele país, como é o caso do Reino Unido, que tem servido de inspiração para a gente, e também o caso do Brasil, que tem aqui sido movimentado pelo Banco Central brasileiro, né? E o segundo recado, que eu acho que é super relevante em saber o que está acontecendo no mundo, é que tanto o Banco Central quanto as instituições financeiras, elas têm olhado as aprendizagens que têm acontecido nesse mercado como um todo. E aí, com isso, a gente não só não vai dar os tropeços nas mesmas pedras que o mercado externo já deu, mas também a gente vai conseguir aqui, de alguma maneira, se antecipar e imprimir uma velocidade diferente da velocidade que tem acontecido no Open Finance no mundo como um todo. E aí, nesse contexto de Open Banking, Open Finance, muita gente me faz essa pergunta. Mas e aí? É Open Banking ou é Open Finance? Ou qual que é a diferença entre essas duas coisas, né? O que a gente normalmente comenta é que assim, o Open Banking foi da onde tudo começou, né? Então, o Open Banking aqui é basicamente o compartilhamento daqueles 4 itens ali: cadastro, pagamentos, crédito e cartões. E foi dali que começou essa iniciativa de compartilhamento de dados. E agora, no mercado, a gente está avançando também para uma segunda tranche, que é o Open Finance, que é a gente caminhar para o compartilhamento do ecossistema financeiro como um todo, já avançando aqui para seguros, para previdência, para câmbio, para investimentos. E a gente tem uma terceira onda possível de acontecer, que é a onda do Open Data, que é quando ela começa a ir para outros ecossistemas, como, por exemplo, aqui utilities de saúde, né? Um que tem sido comentado bastante na mídia é o próprio caso do Open Health, em saúde, que seria o compartilhamento de dados do paciente com o médico e outras instituições, outras empresas, como, por exemplo, o plano de saúde.
E aí, gente, com mais eficiência, com mais transparência, com mais concorrência, melhor o serviço vai ser oferecido para o nosso cliente, né? E aí a gente imagina que, além disso, o próprio sistema de saúde como um todo vai se beneficiar com o melhor planejamento, com a melhor execução, e até o próprio consumidor final, né, a própria pessoa física, com uma preocupação maior com a sua própria saúde, com o seu bem-estar, né? Então, é para aí que esse mundo de compartilhamento de dados vai. Mas, voltando aqui para o Open Finance, a gente tem uma agenda bem desafiadora, né? A gente tem bastante passos ainda para dar, e para que a gente pudesse ser capaz de executar, a gente dividiu em 4 grandes fases, né? Então, a primeira fase, que aconteceu no começo de 21, onde a gente compartilhou dados aqui de informações agregadas de instituições financeiras. Uma segunda fase, onde a gente compartilhou informações do cliente, e a partir de informações específicas do cliente, pessoa física ou de pessoa jurídica, aqui as instituições financeiras começaram a entregar, de fato, valor para o cliente, começaram a entregar, de fato, experiências mais contextualizadas, ofertas contextualizadas, e aqui começou a movimentar um pouco mais. E a terceira fase, que já está vigente a partir de hoje, né, de 2022 aqui, com a iniciação de pagamentos em transferências PIX e também em pagamento de QR Code, né, que ele pode, eu vou entrar um pouquinho mais no que é a iniciação de pagamentos, mas que ele pode transferir utilizando o saldo de qualquer instituição, e muita coisa ainda para acontecer dentro dessa fase 3. Tá? E a fase 4, aquela aí sim, indo para Open Finance, que é a expansão aqui para investimentos, câmbio e previdência. Tá? E aí, por que a gente acredita que no Brasil vai ser diferente ou vai ser mais rápido do que tem acontecido no mercado como um todo, né? A gente acredita por 3 grandes motivos, assim. O primeiro motivo é que a agenda de Open Finance do Brasil ela é mais abrangente que no resto do mundo, né? Ela tem mais dados, ela é mais completa. E com mais informação, a gente tem maior capacidade de conhecer o cliente, de conhecer as suas necessidades, de conhecer o seu comportamento, de conhecer o seu uso. E, a partir disso, as instituições conseguirem, de fato, entregar experiências que sejam melhores, criar produtos que sejam, de fato, relevantes para o cliente. E aí, o cliente, vendo o valor nesses novos produtos e oferta, maior probabilidade dele entregar aqui, dele compartilhar aqui os seus dados, né? Um segundo é que o brasileiro tem predisposição a compartilhar o dado, e a gente fez várias pesquisas ao longo dos 2 últimos anos, e todas elas chegam na mesma conclusão, de que se ele tiver algum valor em troca, ele compartilha sim os dados. E aí ele corrobora com o primeiro. Quanto mais as empresas forem capazes de entregar valor para o cliente, seja por menores juros, seja por menores tarifas, seja por experiências melhores, seja por mais crédito, por novos serviços, maior probabilidade do cliente compartilhar dados conosco, aumentando a adesão aqui ao Open Finance. E um terceiro ponto, que eu acabei citando lá atrás, quando a gente estava olhando outras geografias, é que o Banco Central brasileiro, de fato, olhou uma série de países e trouxe, já dentro da própria regulamentação, uma série de lições aprendidas. Então, com isso, a gente vai aqui encontrar menos desafio que outros países acabaram encontrando, e com isso ter uma adesão maior. E aí, quando a gente começa a olhar, poxa, que bacana, né? Acho que tem assim, uma possibilidade de uma velocidade diferente. Tem acontecido na prática? Tem. Então, quando a gente olha os nossos dados aqui, versus, por exemplo, o Reino Unido, que foi um benchmark para a gente vê o mercado brasileiro tendo aqui uma adesão 4 vezes mais rápida do que o mercado do Reino Unido. Então, quando a gente olha, por exemplo, o percentual de clientes que deram consentimento no Brasil, em 6 meses a gente chegou a uma taxa muito parecida que levou 2 anos para o Reino Unido chegar. Então, é uma agenda que está começando, está avançando, e que a gente tem uma expectativa de uma adesão bastante mais intensa no Brasil, em termos de velocidade, do que foi nos outros países. E aí, vocês devem estar falando, poxa, legal, entendi contexto, entendi escopo, entendi a velocidade, entendi que o brasileiro deve aderir a uma velocidade mais rápida, mas qual que é o valor tangível no final, né? Quais são os benefícios que as pessoas vão ter? Quais são os benefícios que as empresas vão ter? Como que o meu negócio se fala com isso? Ou como que eu posso participar disso, né? E aí, olhando nesse contexto, eu vou trazer aqui 2 chartzinhos super rápidos, só para mais um diagrama aqui para a gente entender, e já entro nesses benefícios. Pré-Open Finance, basicamente, a instituição financeira tinha informação apenas do que circulava dentro do seu ambiente.
Então, apenas que o cliente tinha de dados ali com aquela instituição específica ou que ele transacionava naquela instituição. Pós-Open Finance, a gente passa a ter, obviamente, a partir de um consentimento do cliente, de uma ciência do cliente, a gente passa a ter uma visão 360 graus do cliente, ou seja, o que ele transaciona conosco dentro da nossa organização ou com as outras instituições, mediante, de novo, consentimento. Com esta melhor capacidade de enxergar o cliente, a gente vê 2 grandes tranches aqui de possibilidades de negócio. Uma primeira é melhoria dos negócios já existentes. Então, aqui, melhoria, por exemplo, de um modelo de crédito. Poxa, com mais informação, eu tenho capacidade de fazer modelos melhores e, com isso, eu tenho capacidade de dar limites de uma forma melhor. Eu consigo entender melhor sua necessidade, então eu consigo fazer uma oferta com muito mais contexto. Eu consigo pedir menos dados, né? Quantos de nós já não passaram por experiências ali que ficaram passando dados mais de uma vez, então eu consigo pedir menos dados e ter menos fricção nas jornadas. Então, essa é a melhoria dos negócios que já existem hoje. E uma segunda é a possibilidade de novos modelos de negócio, de novos produtos, de novos serviços. E aí eu vou entrar em 2 exemplos, mas tem muitos outros que estão acontecendo, acho que é um mercado que dia a dia tem se movimentado. Eu vou entrar no exemplo, por exemplo, da gestão financeira a partir de um único lugar e vou entrar no exemplo da iniciação de pagamentos também com vocês aqui. Então, a gestão financeira a partir de um único lugar, imagina você conseguir enxergar tudo, seus saldos, seus gastos, seus investimentos, as suas necessidades a partir de um único lugar. Basicamente, é o fim do caderninho, né? Quantos de nós anotam no caderninho, ou tem um Excel para a gente poder controlar os nossos gastos, seja da nossa empresa, seja da pessoa física, ou muitos ainda usam aplicativos, mas o volume de informações que você precisa alimentar ali, o aplicativo é alto, e vários de nós, inclusive, desistimos de usar esse tipo de aplicativo, né? Então, a gente passa agora com o Open Finance poder agregar todas as contas e enxergar tudo isso no único lugar. E, a partir daí, de fato, a gente tomar melhores decisões, olhando o eu nosso completo, não só uma fração da gente do nosso negócio. Até teve um painel antes que falou sobre educação financeira, ele começa de encontro com a gente ensinar o cliente a fazer uma melhor gestão do seu próprio dinheiro. As empresas fazerem a melhor gestão do próprio recurso e, com isso, ajudá-las a prosperar, né? E aí, quando a gente vai para a iniciação de pagamentos, ela tem uma série de casos de uso. Eu vou começar com um caso de uso que se relaciona com a agregação, que é, imagina agora você tem agregação de conta num único lugar, né? Então, você está vendo toda a sua vida financeira. E você agora vai poder transferir ou fazer pagamentos também a partir desse único lugar, né? Então, vamos pegar um caso de uma empresa aqui. Todo final de dia, você tem um balanceamento de caixa para fazer. Sobrou dinheiro, você investe, faltou dinheiro, você toma uma linha de crédito. Você vai poder fazer isso a partir de um único contexto, um único lugar. E aí é o fim do alt tab, né? É uma redução de tempo bastante importante para as empresas, para o sócio, para a própria tesouraria, para empresas maiores, para as pessoas gastarem tempo naquilo que mais importa, que é o negócio delas. Uma segunda possibilidade é evoluir as experiências atuais. Então, vamos pegar uma experiência de transferência. Quem já não entrou no aplicativo fazer uma transferência, chegou lá, faltava saldo, né? E aí sai do aplicativo, entra no outro aplicativo para poder executar a transferência. Então, você vai poder fazer tudo a partir de um único lugar, né? Reduzindo fricção. Mudando um pouco de contexto, já terminando aqui o nosso bate-papo, como que isso também se conecta ao ecossistema de vocês? Iniciação, de alguma maneira, ajuda vocês dentro do ecossistema de vocês? Um exemplo muito tangível disso são e-commerce. Em e-commerces, hoje, o cliente, vocês têm o Pix, Copia e Cola, né, que hoje é uma experiência bastante melhor do que a experiência do boleto. Quando você vai para a iniciação de pagamentos, você começa a ter uma experiência ainda melhor, onde o cliente é direcionado para as telas. Então, ele está no seu checkout de e-commerce, você consegue, ele avança automaticamente aqui para o aplicativo do banco ou da instituição que ele tem saldo, e ele volta para o e-commerce. E, com isso, ele fecha aqui a experiência sem sair do seu ecossistema. É menos quebra, é mais velocidade para vocês. E aí, você consegue fazer tudo isso usando a API de uma única instituição financeira. E essa instituição financeira se conecta com os demais. Então, menos desenvolvimento, mais velocidade, mais comodidade. Esse mesmo exemplo pode ser usado, por exemplo, em wallets para fazer cash-in e em outros contextos.
Gente, acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Acho que o Open Finance está só começando. É uma jornada de muita aprendizagem ainda. Tem muitos casos de uso sendo criados literalmente dia após dia. Eu convido vocês a participarem dessa jornada, porque eu acho que tem muito valor a ser habilitado aqui para o cliente. E a única certeza que a gente tem dessa jornada como um todo é que, de fato, ela vai entregar para o cliente mais valor, mais experiência e maior comodidade. É isso, gente. Obrigada.